Neste vídeo, explico como as massas montanhosas se formam e se desenvolvem ao longo do tempo. Você entenderá quais processos geológicos estão envolvidos e como essas montanhas se transformam. Massas montanhosas são grandes sistemas montanhosos interligados, que frequentemente atingem grandes altitudes. Elas se formam por movimentos das placas tectônicas, que empurram grandes massas de rocha para cima. Esses movimentos ocorrem ao longo de milhões de anos, e são a principal razão para a formação das montanhas. Uma massa montanhosa pode ser composta por várias cadeias montanhosas distintas, interconectadas entre si. A formação de uma massa montanhosa começa com a colisão das placas tectônicas. Quando duas placas se encontram, a rocha é empurrada para cima pela pressão exercida. Esse processo é chamado de dobramento e é o principal mecanismo da formação das montanhas. Às vezes, erupções vulcânicas também podem contribuir para a formação de uma cadeia montanhosa. As montanhas dobradas se formam quando as placas tectônicas se comprimem e as camadas de rocha se dobram. Essas montanhas geralmente apresentam formas suaves e curvadas, resultantes do movimento lento, mas contínuo das placas. Em muitos casos, essas montanhas podem ser muito antigas, e os dobramentos foram parcialmente desgastados pela erosão. Um exemplo famoso de montanhas dobradas é o Himalaia. As montanhas de falha se formam por falhas na crosta terrestre, que levantam grandes massas de rocha. Essas falhas acontecem quando as placas tectônicas se afastam ou se esfregam umas contra as outras. As rochas nas falhas são frequentemente fragmentadas, o que resulta em penhascos íngremes e paisagens escarpadas. Um exemplo de montanha de falha é o Jura. A erosão desempenha um papel importante no desenvolvimento das massas montanhosas, pois altera a montanha ao longo de milhões de anos. O vento, a água e o gelo removem material das alturas e encostas. Esse processo faz com que as massas montanhosas mudem sua forma original ao longo do tempo, especialmente em montanhas com encostas íngremes. A erosão é frequentemente muito intensa. Os glaciares têm grande influência na forma das massas montanhosas. Eles desgastam as rochas e deixam vales profundos e cristas afiadas. Embora os glaciares se movam lentamente, sua enorme massa e o peso sobre as rochas causam uma profunda mudança na paisagem montanhosa. Em muitas cadeias montanhosas, ainda é possível ver as marcas de glaciares que já estiveram lá. O vulcanismo é outro fator importante na formação e no desenvolvimento das massas montanhosas. Quando o magma do interior da Terra chega à superfície, ele se transforma em lava, que se solidifica em novas massas rochosas. Esse processo também pode formar massas montanhosas, como é o caso das cadeias vulcânicas. Muitas massas montanhosas são, portanto, moldadas não apenas pelos movimentos das placas tectônicas, mas também pela atividade vulcânica. As montanhas estão em constante transformação devido aos processos geológicos. Enquanto as massas montanhosas crescem, elas também são desgastadas pela erosão e outras forças. Algumas montanhas ainda estão em formação, enquanto outras já se desenvolveram ao longo de milhões de anos. Dessa forma, as massas montanhosas podem ser muito diferentes em aparência e história. As massas montanhosas têm grande importância para o clima, a natureza e a vida na Terra. Elas influenciam o clima, desviando o vento e a chuva em direções específicas. Também são o lar de muitos animais e plantas que só conseguem prosperar nesses ambientes específicos. Além disso, as massas montanhosas frequentemente servem como uma importante fonte de minerais e outros recursos naturais.